Então, hoje a gente vai fazer aqui uma experiência de fazer uma bússola caseira. A gente vai precisar de uma agulha, uma tampinha de garrafa e um ímã. Em algum recipiente, a gente vai apontar utilizando uma bússola, por exemplo, do celular, o polo sul e o polo norte geográfico. Nisso, a gente coloca água no recipiente e coloca a agulha junto com a tampinha. Só que, como vocês podem ver, a tampinha acabou não dando muito certo. Aí eu resolvi cortar a tampinha e colocar numa fita. Aí, depois desse processo, a gente precisa magnetizar a agulha. A gente precisa passar o ímã perto dela mais ou menos umas 20 vezes para deixar ela com uma carga magnética. Nisso, o lado que você passar a agulha, ele vai ser o lado que vai apontar para o polo norte geográfico, que no caso é o polo sul magnético. Agora falando sobre campo magnético, ele é gerado por conta da mistura de ferro e níquel que são fundidos no núcleo do planeta Terra. A importância dele é que, por conta da movimentação dessas camadas internas, ele gera um campo magnético que evita que as partículas do Sol, vento solar, etc., atinjam a superfície do planeta Terra. Isso faz com que a temperatura do planeta fique constante, assim como a camada de ozônio consegue nos proteger. Caso os polos se invertam, isso poderia ser uma catástrofe global, porque se acontecesse de maneira repentina, o campo magnético não protegeria a gente da radiação cósmica ou das tempestades solares, o que pode arruinar a energia da Terra, como evaporando as águas, não tendo mais ventos para a energia eólica, e também afetando os satélites, que eles iriam, entre aspas, derreter, né? E se afetar os satélites, afetaria diretamente a nossa comunicação interna, como o GPS, que é o sistema que a gente mais utiliza para se localizar. E isso é feito através do satélite. E caso o núcleo da Terra se solidifique, as correntes de convecção, que no caso a mistura de ferro e níquel no núcleo da Terra, iriam parar. Ou seja, o campo magnético ia desaparecer, fazendo com que possivelmente acabasse com toda a vida do planeta Terra. Outro fator curioso sobre o magnetismo é que, graças a ele, ocorreram entre o século XVI e o século XX mais de 100 naufrágios na costa do litoral norte. Isso porque aqui tem uma enorme quantidade de rochas magnéticas. E como antigamente o principal instrumento de localização que eles utilizavam era a bússola, que é guiada através dos campos magnéticos, essas rochas faziam com que o campo se alterasse e eles acabassem fugindo da rota e colidindo os barcos em costeiras, pedras, etc. Cara, não é um dragão, é um macaco.